você. Bom dia, bom dia. Dezembro chegou, eu fico mais livre para fazer lives, então vou aproveitar para voltar às lives pelo menos um pouquinho a mais, né? Porque no dia a dia, no corre-corre, eu não tô conseguindo, então só fazendo alguns vídeos rápidos, mas eu recebo mensagens dizendo que tá fazendo falta as lives, né? Porque as lives a gente fala mais, explica mais, fica aí no gravado, a pessoa pode compartilhar com outras pessoas. Então eu vou tentar ver se cada dia trazendo um tema diferente, né? Nas lives, já que o mês de dezembro é mais leve, né? Muita gente, meus pacientes, muitos viajam, né? Eu trabalho mais online, o presencial, as pessoas viajam mais, né? E online a gente fica mais livre um pouco porque a gente que faz o nosso horário, né? Meus dias é mais puxado porque eu trabalho em dois momentos, né? Tanto presencial como online. Mas quando chega dezembro e janeiro, eu fico mais online, então meus dias ficam mais folgados, graças a Deus. Então, fazendo assim, pensando assim, vou voltar assim para fazer algumas lives, porque eu também gosto muito de fazer, porque a gente trabalha mais minuciosamente, né, com detalhes. Nesta manhã, estava aqui tomando meu cafezinho e pensando sobre a infantilização da idade moderna, né? O que é a infantilização da idade moderna? É quando a gente, mesmo adulto, né? Na idade adulta, a gente não consegue deixar inconscientemente aquela infantilidade dentro de nós. E que infantilidade é essa? Muitas vezes é a infantilidade de não conseguir olhar para a gente, né? E por causa disso a gente começa a assumir alguns papéis de vítima da vida, da sociedade, das pessoas, né? Da família. Essa infantilização da idade moderna, e muitas pessoas elas fogem, né, do autoconhecimento, de olhar para dentro de si. E faz com que as pessoas vivam, né, retrocedendo a infância em colocar sempre a culpa no outro, né? Quando a gente é criança, que os nossos pais vêm nos corrigir, né? Ou como a gente, como pais, vai corrigir os filhos, a gente percebe que muitas vezes eles não querem assumir a culpa, né? Eu fiz isso, se tiver irmãos ou irmãs, transfere logo a culpa, né? Eu fiz isso por causa dele, eu fiz isso por causa dela. Não consegue assumir, né? Eu fiz, eu estou fazendo, o erro é meu. Tem uma parcela de culpa sim minha também. E a vitimização, muitas vezes, leva a essa infantilidade porque a pessoa fica vítima da vida, né? Eu não cresci porque eu não tive oportunidade, as pessoas são muito ruins, me passaram a perna. Eu tenho essa saúde porque eu não tive dinheiro para cuidar da minha saúde. Eu sou assim porque os meus filhos não me dão valor. Eu sou assim porque o meu esposo, a minha esposa, a minha família, em geral, não olha para mim. Então, essa vitimização, né, muitas vezes, faz com que a pessoa não corra atrás do seu crescimento, né? O crescimento próprio, em olhar para dentro de si, em procurar ver também que existe uma parcela de culpa também em nós. Porque, às vezes, as estratégias que a gente está usando não estão sendo corretas e cabe a gente parar, refletir,
olhar um pouco e muitas vezes mudar, tentar mudar, né? A nossa forma, o nosso jeito. Só que quando a gente não faz isso, quando a gente não olha pra gente e a gente se torna vítima, né, das situações, a gente só olha o que o outro, que os outros, o que a sociedade está fazendo com a gente. E muitas das vezes, inconsciente ou não, preferem esse lugar de vitimização, né? De eu sou a vítima da sociedade, eu sou a vítima do mundo, eu sou a vítima dos meus filhos, eu sou a vítima do meu trabalho, eu sou a vítima da minha família, né? E quando a gente percebe, né, no ambiente terapêutico, na terapia, na análise, que a pessoa entra por esse processo de vitimização, né? A culpar mãe, culpar pai, culpar tios, culpar irmãos, culpar chefe do trabalho. Na terapia, né, no site terapêutico, a gente vai levando a pessoa a entender que realmente, muitas vezes, essa pessoa entrou nesse processo de vitimização por culpa, sim, de algumas pessoas, de alguns trajetos na vida, mas que ela não precisa permanecer ali, né? Ela já percebeu que talvez tenha alguns culpados da sua situação, mas ela precisa reagir, ela precisa ter uma atitude, ela precisa aprender a usar novas estratégias, ela precisa arrancar de dentro dela uma força que tire esse momento de ser a vítima, né? E enquanto ela não consegue, ela, quando eu digo, é a pessoa, tá? Não é mulher, não, ela ou ele. Enquanto a pessoa não consegue olhar para dentro de si, passa-se o tempo nessa vitimização, né? Sou vítima da vida. E a vida, gente, ela não é fácil para ninguém. Muitas pessoas acham que só elas têm problemas, né? Que os problemas delas são maiores do que de todo mundo, né? Ah, meu problema é maior, ninguém olha para mim, ninguém me vê, fizeram isso comigo, estão fazendo isso comigo. E quanto mais você dá valor ao tamanho do seu problema, mais ele cresce, né? E aí você começa a não ter forças para reações, porque a vida não é boazinha com ninguém, não é verdade? A vida, gente, ela é feita de bates e rebates, né? A gente cai e levanta, a gente tem frustrações, a gente tem expectativas frustradas, a gente tem decepções, a gente se dá às pessoas e muitas vezes não há gratidão, não há reconhecimento. A vida, ela não é feita de conto de fadas, a vida não é fácil para ninguém. E quando a pessoa entra nessa fase de vitimização, de que só minha vida é que não presta, eu não tive oportunidades, a vida é cruel comigo, as pessoas elas não me entendem, as pessoas me maltratam, minha família não olha para mim, no meu trabalho as pessoas não me reconhecem, eu entro no papel da vitimização, né? Isso me leva a um lado infantil de dentro de mim, inconscientemente, porque eu preciso resgatar dentro de mim de sair desse papel de vitimização. Só porque muitas vezes a gente percebe que a própria pessoa não quer sair, né, desse papel de vitimização. Muitas vezes a gente percebe que há vantagens, né? Muitas vezes há vantagem de ser vítima, né? Chama a atenção das pessoas, é sempre a coitadinha, o coitadinho, né? É sempre a pessoa maltratada, mal amada, que todos são errados. E a pessoa incute dentro de si uma vantagem nisso, e muitas vezes não quer sair disso, né?
Só que não há vantagem, gente, para papel de vítima, de vitimização. Não há vantagem. Que vantagem tem se não há crescimento, se não há amadurecimento? Se a pessoa que tem papel de vitimização, a cada dia mais vai se amargurando, o coração vai ficando amargo, vai ficando, passando na vida com alguns processos não reconhecidos dentro de si para crescer, porque crescer dói, né? Crescer dói, mas é maravilhoso, a gente precisa crescer. A gente faz isso, né, com os nossos filhos. Já pensou os nossos filhos com 15 anos mamando ainda, né? Sem andar? Não, a gente quer que eles passem várias etapas da vida, né? Que é nascer, passar a infância, crescer, adolescência, jovem, né? E a gente precisa também ter esse crescimento emocional, né? Essa maturidade emocional. E a vitimização nos leva à infantilização moderna, né? Onde eu não consigo olhar para mim. Eu consigo sim olhar e ver o culpado da minha vida, né? Os culpados da minha vida. Eu sou assim por causa de fulano, eu não tenho isso porque a vida fez isso, eu não tive oportunidades, fulano teve, né? A minha família, o meu chefe, e a gente passa a vida tentando ver, né? O que fizeram comigo e não do que é que eu faço do que fizeram comigo, né? Eu me lembro uma época da minha vida que, olha, gente, crescer dói porque é na fase da dor que a gente tem que buscar o crescimento. Eu me lembro numa fase da minha vida que foi muito difícil mesmo. Na época, quando a gente está passando o problema, a gente não reconhece. Hoje eu olho e agradeço muito por ter passado tudo aquilo, porque me ajudou a crescer, né? Me fez mais madura, me fez correr atrás de algumas mudanças. Então, os problemas da vida, as frustrações, faz a gente amadurecer quando a gente olha para dentro da gente e a gente percebe que há sim defeitos em nós e o culpado não só são as pessoas. Eu percebi, né, os meus defeitos, eu corri atrás de mudar. Eu era muito ingênua, né? Eu acreditava muito nas pessoas, eu me doava demais para as pessoas e não tinha malícia. E eu percebi que no mundo atual a gente precisa sim ter mais discernimento com quem se aproxima da gente, a gente precisa ter mais discernimento com o que falam, o que sai da nossa boca. Então, há crescimento quando a gente começa a ver onde foi que eu falhei também, onde foi que eu errei também. Eu errei em muitas situações e isso fez com que eu fosse amadurecendo e não entrasse no papel só de vítima, entende? Então a vitimização faz com que a gente não cresça, faz com que a gente não olhe para dentro de si, não faça o autoconhecimento, não olhe e diga, tá, fizeram isso comigo, a vida me deu isso, meu chefe, meu trabalho, meu marido, minha esposa, meus filhos, mas onde foi que eu errei também para que isso acontecesse? Onde foi que eu dei oportunidade? Talvez eu não coloquei limites, talvez eu nunca soube dizer não, talvez eu deixei as pessoas ultrapassarem limites comigo. E eu preciso aprender, e eu preciso amadurecer e sair desse papel de vítima e correr atrás agora da minha mudança, né? Isso é que a gente precisa fazer, porque a vitimização não permite a gente fazer, não permite a gente fazer. Às vezes, atendimentos com pacientes que a gente passa assim quase 10 sessões, a pessoa só enxergando o
que fizeram, né, comigo, que fizeram, a culpa é minha, a culpa não é minha, a minha família, o meu chefe. E eu deixo a pessoa mesmo colocar tudo para fora e ela aí, né, se percebendo que ela não consegue olhar para dentro de si, para depois começar a dizer, mas o que você vai fazer disso, né? O que você vai fazer do que fizeram com você? O que você vai fazer com o que a vida fez com você? Porque a gente tem que levar a pessoa a mudanças, né? E muitas das vezes não querem, tá? Muitas das vezes param a terapia porque crescer dói. Crescer dói, gente. Então, muitas das vezes param porque entrou no papel da vitimização. Eu prefiro olhar os culpados, eu prefiro olhar o erro dos outros do que olhar para dentro de mim, né? Do que olhar para dentro de mim e ver. Eu tive algumas participações e eu quero mudar, eu quero ver o que transformar, resignificar tudo isso que fizeram comigo em crescimento, né? Mas eu quero aqui, né, deixar essa live para nós. Essa infantilização da vida moderna não bata em você, não bata na sua casa, da pessoa que não consegue olhar para si e só é a vítima das pessoas, das situações, da vida e não sai desse papel. Há momento que a gente precisa sair desse papel, entende? E vamos prosseguir. Eu sou Elizabeth Bonfim, psicanalista, neuropsicóloga, atendo terapia, análise, tanto presencial como online. Tá precisando resignificar algumas coisas, ter autoconhecimento? Vamos lá, vai te ajudar. Esses dias me escreveram alguma coisa dizendo, não quero mudar nada em mim, já tá tudo muito bom. Olha, será? A gente precisa crescer todos os dias. Quando tá tudo muito bom e eu não preciso mudar nada em mim, significa que eu tô quase partindo, né? Porque se não há nenhuma mais mudança e crescimento na minha vida, eu já tô no topo, eu tô no auge. Não, a gente precisa crescer todos os dias, a gente precisa mudar todos os dias, a gente necessita olhar para dentro da gente, mudar a rota muitas vezes, às vezes aquele caminho que a gente está pegando não é bom para a gente e a gente precisa ter estratégias para pegar novos caminhos. Eu sempre digo, né, quando, por exemplo, mais ou menos as mães, né? Eu ajo assim, eu faço assim, os meus filhos não mudam, não melhoram, e eu falo, vamos mudar, né, as estratégias, talvez o que você vem fazendo há tanto tempo não está surtindo efeito, né? Então a vida é assim, a gente tem que perceber onde a gente está, às vezes, usando estratégias e ferramentas erradas para aquela situação e tentar olhar para dentro de nós e resgatar algumas mudanças, né? E vamos que vamos. Um beijo para você, um dia abençoado. Compartilha essa live com outras pessoas. Eu prometo que mês de dezembro eu vou voltar a fazer mais lives. Né? Tem mensagens que mandam para mim dizendo que tá fazendo falta as lives, mas é porque o meu dia a dia tem sido bastante corrido. Mas o mês de dezembro, o mês de janeiro é mais light, então dá pra gente voltar a fazer. Beijo para você e vamos que vamos. Precisando de uma análise, de uma terapia, liga. Às vezes você não pode fazer, né, um tratamento todo completo, que o ideal é isso, né? Mas você pode fazer algumas, quem sabe já vai te ajudar, ok? Um abraço grande, uma boa sexta-feira para nós. Compartilhe aí essa live com outras pessoas. Um abraço.